Diego Amorim está com a gente lá em Brasília. O Diego tinha uma personagem, acho que da escolinha do professor Raimundo Nonato, lá do Chico Anísio, que acho que era a irmã do Chico até que fazia alguma coisa assim, que ela dizia, ai, mas só pensa naquilo. Pelo visto, aí em Brasília tem parlamentar que só pensa naquilo, né, Diego? Ô, Nonato, que bom que você abriu com esse humor todo, porque hoje é um daqueles dias em que eu tava me preparando pra ser pistola aqui no ar. Vamos lá, Mas então. aí com esse seu humor, você quebra. Eu tô voltando de férias há pouco tempo, preciso cuidar aqui do meu fígado, né? Então vamos devagarzinho. Mas olha só, os senadores e deputados, eles só pensam naquilo. Você tem toda a razão, Nonato. E o aquilo que eles só pensam são as tais das emendas parlamentares. Sempre foi assim, mas a gente precisa dar um passinho atrás para o nosso ouvinte ficar na mesma página que a gente aqui e entender essa história das emendas. Lá no governo Bolsonaro, em meio à pandemia da Covid-19, enquanto estávamos todos ali pensando justamente na nossa sobrevivência e não morrer do novo coronavírus, o Congresso Nacional e parte do governo Bolsonaro, parte de aliados do presidente, inclusive do Palácio do Planalto, se reuniram e para manter a tal da governabilidade do Bolsonaro, que eu falava agora há pouco, e o Bolsonaro que estava fragilizado politicamente ali em meio à pandemia, eles criaram o tal do orçamento secreto, que nada mais é do que meter a mão no orçamento público e controlar a distribuição dessa grana sem precisar passar pelo executivo, pelos ministérios. Então, parte do dinheiro que era gerenciado, digamos assim, operacionalizado pela esplanada dos ministérios, passa a ser operacionalizada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. O que a gente tem de fato novo nessa história toda que, vez ou outra, eu trago aqui para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil? O fato de que um ex-ministro do governo Lula, que era da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, chega ao Supremo Tribunal Federal, na vaga lá do Ricardo Lewandowski, e o Flávio Dino, ao chegar no Supremo, toma para si essa pauta como uma pauta prioritária e cobra de maneira mais efusiva a transparência da distribuição dessas emendas. Nonato, Michele, hoje a política brasileira está tão resumida e reduzida, de maneira pejorativa mesmo, eu coloco aqui, a essa questão de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, fascista, comunista, que as pessoas estão se esquecendo de olhar para aquilo que é mais importante. O mais importante hoje seria a sociedade civil inteira, inclusive nós, imprensa, não tirarmos os olhos dessas emendas. Só que nós estamos distraídos com um deputado que pega o celular e começa a gritar no plenário, com o senador que ocupa a tribuna para falar que teoria conspiratória, e aí a gente para de olhar para aquilo que realmente interessa. E eles estão felizes da vida, que eu não estou querendo generalizar, eu estou colocando eles no plural, só para fazer aqui um conjunto de deputados e senadores. Mas os deputados e senadores que estão metendo a mão nas emendas estão felizes da vida com o país distraído com essa coisa pitoresca da direita, da esquerda, do Lula, do Bolsonaro, você é comunista, você é fascista. Enquanto isso, bilhões e bilhões de reais estão jorrando de Brasília sem a devida transparência. A ponto, Michele Nonato, isso é uma coisa tão alucinante na minha cabeça que eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou ficando louco ou tem mais alguém vendo essa loucura? Ao responder ao Supremo Tribunal Federal sobre essa questão da transparência das emendas, eu não sei se vocês viram isso, está passando despercebido. O Congresso disse que simplesmente não tem como saber quem indicou e para onde foram bilhões de reais entre os anos de 2000 e 2022. O Congresso disse que não tem como saber. Se fosse 1 centavo só, minha gente, 1 centavo de dinheiro público que as pessoas responsáveis pela gestão desse dinheiro não sabem dizer quem foi que indicou e para onde foi, se fosse 1 centavo já seria desesperador. A gente está falando de bilhões de reais, enquanto você, ouvinte, está indo agora para o trabalho, para trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, ganhar o seu salário fixo aí mensal, nós estamos falando de bilhões de reais que foram distribuídos entre 2020 e 2022 e que, veja só você, o Congresso Nacional disse para a Suprema Corte desse país que não tem como saber de onde saiu esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro. Outra coisa é que a gente está encarando, Michele Nonato, e aqui eu faço uma meia-culpa também, acho que nós estamos encarando com muita naturalidade algumas notícias. Eu vi ao longo dessa semana um monte de notícias assim, vocês devem ter visto também, é capaz até da gente ter noticiado isso. Líderes partidários
exigem a liberação das emendas para votar o pacote de corte de gastos. Como é que é? Eu vou repetir. Líderes partidários exigem a liberação de emendas para votar o pacote de corte de gastos. Minha gente, a chantagem e a barganha virou uma coisa pública, escancarada. Antigamente eles tinham vergonha de falar isso. Antigamente essa troca, esse jogo, esse toma lá da cá, eu só vou votar, parece um menino de 3 anos de idade birrento, eu só vou votar o pacote de corte de gastos se me der o meu dinheiro. Eu só vou fazer isso se fizer aquilo. Antes isso era na surdina, era nos bastidores. Agora não, agora está escancarado, vira notícia e o Brasil segue. Os deputados e senadores estão dizendo que só vão votar o pacote de corte de gastos se o Flávio Dino parar de encher o saco com as emendas deles. É isso que eles estão dizendo, de maneira escancarada. Isso me dá uma gastura que às vezes eu acho que eu estou ficando louco. É a chantagem e é a barganha pública, escandalizadamente, usando aqui o neologismo, de maneira escandalosa, pública. Veja, para finalizar, Michele Nonato, nada mais mobiliza deputados e senadores como mexer nessas emendas. Por que será? Por que será que quando fala em mexer nessas emendas, eles ficam oriçados e param tudo que eles estão fazendo para virem para Brasília e para se unirem? E aí você que é de direita e de esquerda, nessas horas não tem direita e esquerda. Nessas horas não tem Lula e Bolsonaro, não tem fascista e comunista. O seu deputado, o seu senador, fica juntinho com o outro lá ideologicamente diferente para defenderem a tal das emendas. É uma pergunta retórica, porque eu não posso aqui acusar. Porque eu não sou Ministério Público, eu não sou CGU, eu não sou Polícia Federal, eu sou um mero jornalista. Mas eu deixo uma dica aqui para os senhores investigadores. Se quiserem mesmo mexer no vespeiro das emendas, pega 2 parlamentares, começa com 2 aleatoriamente, fulano de tal e a cicrana, e dá uma investigada no padrão de vida, no que aconteceu com a vida, com os familiares, porque não vai ter nada no nome deles não, senhoras e senhores. Vai lá no estado, vai lá no município, conversa com os eleitores, vai a campo, vê para onde que eles estão viajando, vê qual é o carro da família nos últimos 2 anos. Não está muito difícil a gente entender que essas emendas viraram um grande escândalo mundial, nacional, o que quer que seja, maior do que Mensalão e Petrolão. Eu finalizo, Nonato, Michele, e devolvo para vocês, porque hoje eu estou pistola, se deixar eu vou falando aqui até o Heródoto chegar. Mas veja, eu ouvi de um deputado, eu já trouxe essa frase aqui de off, de bastidor, eu ouvi de um deputado, isso foi no finalzinho do ano passado ainda, que ele me disse: Diego, eu perguntava, cadê os escândalos de corrupção? Cadê a Polícia Federal nas ruas, com aquele negócio? Mesmo depois de Lava Jato, não estou falando de Lava Jato, não. Ele me respondeu: Diego, não precisa mais roubar. Não precisa mais fazer esquema em ministério. O orçamento secreto, que depois passou a ser apelidado de emendas PIX, virou a institucionalização do roubo. Um deputado federal me disse isso. E se alguém disser que é mentira, eu vou revelar o nome do deputado federal, faço aqui a promessa. Foi em off, foi em reservado, foi informalmente. Eu vou respeitar o meu off como sempre respeitei. Mas se vier algum deputado, como às vezes eu recebo mensagem, você está querendo falar mal das emendas, as emendas estão levando muito dinheiro para os municípios. Sim, muito dinheiro para os municípios e para o bolso de muita gente. É isso que está acontecendo com esse esquema das emendas parlamentares. E por isso, Nonato, Michele, eu devolvo para vocês, dizendo que a gente acompanha o noticiário com esse olhar um pouquinho mais crítico. Veja, deputados e senadores estão irritadíssimos com o Flávio Dino. Por quê? Porque o Flávio Dino está pedindo transparência. Aí você pode ou não gostar do Flávio Dino, você pode ou não achar o Flávio Dino comunista, o que quer que seja. Mas veja, tem um ministro da Suprema Corte pedindo transparência na liberação de dinheiro público. E tem deputados e senadores chateadinhos com isso. E a gente está encarando isso com, na minha visão, alguma naturalidade, inclusive eu. Por isso que eu falei, hoje eu vou ter que ser um pouco mais pistola. Não dá para dar uma notícia dessa de maneira natural, porque é isso que eles querem. Eles querem ver o Brasil inteiro distraído com essa espuma e essa fumaça de direita versus esquerda, enquanto eles colocam a mão no nosso dinheiro. Essa é a verdade, Michele Nonato. Desculpa o português claro aqui, mas esse negócio das emendas chega, já deu. É muita naturalidade no noticiário das emendas. Muita naturalidade. Emenda para cá, emenda para lá. Eu só voto se tiver dinheiro. E é como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Eu só voto se tiver o dinheiro liberado. Pelo amor de Deus, que a gente tenha um mínimo ainda de sanidade política e não nos deixe levar
pura e simplesmente pela cegueira ideológica na defesa do nosso político de estimação, viu, Nonato, Michele? Volto com vocês. Indecente. Só pensa naquilo. Indecente. Viu? Aí a Dona Bela, que o Nonato bem lembrou aqui. Dona Bela, só pensam naquilo, viu? Só pensam naquilo. Que dureza. E você tem razão. A gente tem que fazer uma meia-culpa também, porque a gente acaba normalizando essa situação e vira corriqueiro e o país vai indo pro buraco, né? Enfim, valeu, Diego. A gente vai alternando um pouco de gastura, um pouco Até de amanhã. bom humor pra gente não enlouquecer, viu, É Diego isso. Amorim? É isso aí, Michele. Essa é a marca do nosso jornalismo. Até amanhã. Valeu.